Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa numa semana decisiva. Pode estar em jogo o ano do Grêmio, por que não? O Grêmio joga pela Taça Libertadores da América, quarta-feira, partida decisiva contra o Botafogo. Se passar, pega o vencedor de Santos e Barcelona e aí poderá estar muito perto da final. No entanto, o que antes parecia líquido e certo pelo futebol que o Grêmio apresentava, agora parece ser bem complicado. O Grêmio não consegue deslanchar nem mesmo no Campeonato Brasileiro. E até a manutenção da segunda colocação agora se vê com alguma dificuldade. Uma vez que o Santos venceu o Corinthians no final de semana, foi a 41, o Grêmio tem 43 e o Corinthians, que perdeu para o mesmo Santos, ficou com 50. O Grêmio, só para recordar, perdeu para o Vasco da Gama por 1-0 no sábado à tarde. O Corinthians entrou com o conhecimento desse resultado, mesmo assim o Santos foi melhor. Um jogo em que os dois goleiros brilharam e os dois goleiros que podem ir à Copa, Cássio e Vanderlei, vitória do Santos 2-0. No final, muita comemoração, os jogadores do Santos parecia que estavam comemorando uma vaga e efetivamente pode ser sim a manutenção desta possibilidade alta de conquistar vaga direta na Taça Libertadores da América e dar uma luz alta também em Grêmio e Corinthians. De qualquer forma, o Grêmio pode recuperar tudo isso ganhando o título da Taça Libertadores da América e no final do ano indo jogar contra o time do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid. Este é o sonho do Grêmio, por isso que o foco durante boa parte do Campeonato Brasileiro se voltou também para não lesionar ninguém para a Copa do Brasil e Libertadores da América, títulos que estavam mais à feição do Grêmio. Luan, portanto, é a grande dúvida. Jeromel ainda causa alguma preocupação, mas em princípio Renato conta com os dois. Embora tenha dito logo depois do jogo que a partida decisiva não é a do Rio, que o Grêmio ainda terá o jogo da volta aqui em Porto Alegre. E aí, se Luan não puder jogar, se debate muito quem poderá ser o seu substituto. Outro que deve começar a partida entrando no lugar do Michel é Jailson. No entanto, o Grêmio ainda pensa bem nessa situação e há uma hipótese mínima do Ramiro voltar para a primeira função, compondo ali com o Arthur. O Léo Moura pode entrar na equipe também, tem o Fernandinho, que alterna bons e maus momentos, tem o Everton, que pode jogar. Enfim, conjecturas de um momento decisivo, mais uma vez, para o Grêmio no ano. O Grêmio que perdeu o Campeonato Gaúcho, o Grêmio que perdeu a chance na Primeira Liga, até porque colocou um time completamente reserva contra o Cruzeiro, perdeu na Copa do Brasil e ainda quer recuperar o terreno perdido ou na Libertadores da América ou no Campeonato Brasileiro. E o Internacional tem uma semana para recuperar o D'Alessandro e para definir o substituto de Klaus, que machucou a mão, vai ficar 2 meses parado, só vai jogar na reta final da Série B ou até quando o Internacional já estiver de volta para a Série A, mas para cumprir o carnê na competição. De qualquer forma, o Inter patinou na competição e viu o América recuperar a liderança e, mais do que isso, livrar 2 pontos em relação a ele, Internacional, que entrou com algum saltinho alto na partida contra o Juventude, tomando gol de bola aérea mais uma vez. O Internacional já tomou mais de 35% de gols de bola aérea, num montante final de gols sofridos. O Internacional que teve dificuldades também cedendo o contra-ataque para o Juventude. E o substituto do zagueiro Klaus foi o Hernando no sábado, com o Léo Ortiz sentado a seu lado. Danilo Silva ainda está se recuperando, também entra nessa disputa. E o Internacional pode ir também ao mercado para contratar mais um zagueiro. E em relação à briga essa toda para se encontrar onde é que está o furo da bala nas contas do Internacional, hoje nós teremos aqui o presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Iurren. E com eles vamos conversar a respeito de como tudo isso pode acontecer num time da magnitude do Esporte Clube Internacional. Bem, o Inter que joga no final de semana apenas contra o Figueirense tem bastante tempo para recuperar D'Alessandro. Se D'Alessandro não puder jogar, Juan tende a ser seu substituto, porque Felipe Gutierrez não foi bem contra o Juventude e o Camilo ainda carece, acho eu, de um tempo maior de recuperação. Vamos para a classificação da Série A. Corinthians 50, Grêmio 43, Santos 41,
Palmeiras 37, aí está a briga pelo título e também a briga pelas 4 primeiras colocações que dá vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores da América, não tem aquele mata-mata inicial. Depois ainda, com chances remotas de título, Flamengo 35, Cruzeiro e Botafogo 34. Os outros não lutam mais por título, lutam por vaga. O Vasco tem 31, oitavo. Atlético Paranaense 31, Fluminense 31, Atlético Mineiro 30, Sport, aí para baixo já é a luta para não cair. Sport Recife 29, patina e não anda, perdeu em casa o Sport Recife. Ponte Preta 28, Avaí se recuperando 28, recuperação surpreendente do Avaí. Jesus chamava em voz alta e resolveu reagir. Coritiba se complicou, 27, poderia inclusive ter perdido o clássico, tomou uma saranda do Atlético Paranaense. Eu assisti esse jogo, que foi a volta do trago nos estádios lá em Curitiba, o jogo das 11 horas da manhã. Coritiba 27, bem pertinho da zona, Bahia 26, Vitória 26, Chapecoense 25, São Paulo 24, Atlético Goianiense 28. Na Série B, já encaminhando uma subida aí, América 44, faltam 16 pontos, Internacional 42, faltam 18 pontos, porque a meu juízo com 60 sobe. Amanhã no preliminar nós vamos trazer o professor Tristão Garcia, e aí nós vamos enjoar de fazer cálculo aqui. Tem time que tem cálculo renal já, né, porque tá feia a coisa. Vila Nova 39, faltam 21 pontos para subir, Ceará, Paraná e Juventude precisariam fazer 23 pontos. Então, quem chegar a 60 desses que tem 37 vai subir. O Criciúma corre por fora 34, o Oeste por fora 34, Londrina 33, já se distanciando 32 o Guarani, CRB 32, Boa 32, Brasil de Pelotas, aí já começa a briga para não cair. 30, Paysandu 27, Luverdense 27, Goiás 25, Figueirense 25, Santa Cruz 24, Náutico, que deu uma melhorada ganhando do Brasil 20 e ABC 17, praticamente já empacotado, né? Porque está a 8 pontos de fugir da zona de rebaixamento. No meio de semana também tem outros jogos da Taça Libertadores da América, mas sobre os quais falaremos na sequência. O que mais chama atenção é o enfrentamento de Barcelona de Guayaquil com o Santos e Grêmio contra o Botafogo, primeiro jogo lá no Rio. Já voltamos. Estamos de volta, 7 horas 9 minutos. Já tinha anunciado o doutor Sérgio Urra, anuncio também o Carlinhos Zago, conselheiro do Grêmio. Está aqui, meio preocupado, meio ansioso, né? Quarta-feira tem decisão, né? E hoje o Renato já chamou o Arroio para uma conversa em especial. De repente possa ser essa a alternativa do Grêmio para o jogo contra o Botafogo. Botafogo que ontem, com um time misto, tocou 2-0 ao natural no Flamengo, como diriam lá em Lagoa Vermelha, fora o baile, né? Foi um resultado até meio constrangedor para o Flamengo, que jogou também com alguns desfalques. O Flamengo também está envolvido numa decisão, né? Decisão de Copa do Brasil, e é o último jogo, e é pau a pau com o Cruzeiro. O Flamengo pode ser tetracampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro pode ser penta, enfim, muitas emoções se reservam para esta semana, para a próxima semana, enfim. O Grêmio está ainda com aquela condição anterior, ou você viu queda e isso é natural ou não é natural? Carlinhos Zago, boa noite. Boa noite a todos. Não, o que eu vejo é que o Grêmio fez uma série de jogos com o pessoal se poupando em campo, time alternativo, time misto. E eu acho que toda essa preparação tinha um fim, e o fim é a Libertadores. Vamos ver agora. Eu acho que a partir de quarta-feira que a gente pode criticar, enaltecer, elogiar. Depende do jogo de quarta-feira. Bom, o trabalho até aqui é bem feito, né? Algumas coisas aconteceram no meio do caminho que o Grêmio não esperava. O que deu para ver no jogo contra o Vasco, o time estava se poupando, estava tocando a bola, ninguém queria dividir. Aquele jogo não. Agora está dizendo hoje, ao meio-dia, aqui no preliminar, que o próprio Corinthians, que só tem uma competição a rigor, porque ele não vai priorizar nunca a Sul-Americana, o Grêmio tinha 3.
O próprio Corinthians ainda assim está ao alcance do Grêmio. Então, esses altos e baixos do futebol é um frenesi, né? Porque depois que tocou 5-0 no Esportes, voltou o Grêmio. Está na luta. Corinthians que aguarde. Diminuiu para 7. Né? E ainda está em 7. Mas eu acho que o Corinthians, ele estava fora da curva normal de um time para um campeonato brasileiro. E eu acho que agora os adversários já descobriram a maneira de jogar do Corinthians. Quando vão jogar com o Corinthians, já vão com um outro esquema de jogo. Não é mais assim, o Corinthians entrou com meio desacreditado e tanto é que abriu 10, 12 pontos, agora tem 7. Só que agora tem Grêmio, o Santos que ontem fez uma bela partida, tem o Palmeiras que ainda não se achou e o Flamengo. Para mim, 2 times assim, ó, que não pode ser descartados desse páreo aí do Campeonato Brasileiro é o Santos e o Cruzeiro. Cruzeiro? O Cruzeiro tomou corpo. Mas eu acho que não, está muito Cruzeiro distante. tomou corpo. 34 pontos? Depois da vitória contra o Grêmio, ele tomou corpo. O time do Mano tomou corpo. Ele está a 16 pontos do Corinthians. A gente acha que é difícil para o Grêmio a 7. E o próprio Palmeiras está a 13. Não, eu acho que o Palmeiras é o ponto de corte. Não digo para ser campeão brasileiro, mas ficar entre os 6 ele vai brigar. Eu vaga direta na Libertadores. Ele vai brigar. Já está entre os 6, é o 6º hoje. Ele vai brigar. Bom, mas aí a briga, né, Rec, especialmente para estar entre os 4 primeiros, porque por mais que esteja na Libertadores, olha o caminho que o Botafogo teve que gramear esse ano para entrar na fase de grupos. Né? Os matas antes são cruéis. Só ligeirinho algumas outras informações. O Grêmio emprestou Yuri Mamute para o Juventude. O contrato vai até o final de 2018. A sequência do Grêmio, Botafogo, agora Libertadores da América, Chapecoense, que demitiu o Vinícius Eutrópio do comando técnico, no final de semana, dia 17, e no dia 20 já a decisão, jogo de volta contra o Botafogo. O Hernando foi testado no Internacional entre os titulares, na atividade desta segunda-feira no CT Parque Gigante, atividade comandada pelo Guto Ferreira. Roberto Belo confirma o interesse do clube no retorno do zagueiro Tales, que está emprestado ao CSA de Alagoas, e o Inter anuncia tempo de parada de no mínimo 2 meses para Klaus, que vai jogar só a finaleira aí da Série B. O Inter na sequência, Figueirense em casa, Náutico fora e América em casa. Acho que agora o Inter pode encaminhar a classificação, né? O Internacional tem 42, se ganhar do Figueirense vai a 45, se empatar com o Náutico, digamos, 46, ganha do América 49, o Inter deve voltar à liderança nessa sequência de 3 jogos. E isso fazendo 7 em 9. E agora, às 8 horas, tem Atlético Goianense e Bahia. Se o Atlético Goianense ganhar, não vai sair da lanterna. Se o Bahia empatar, ele já sai da pontuação de rebaixado. Hoje ele tem 26 pontos e escapa nos critérios. Então, se empatar lá em Goiânia, já é um bom resultado para o Bahia. Bom, entre aspas, né? Vai ficar no sufoco até o final. Eu acho que com 45 pontos escapa. Acho que com 70 pontos esse ano teremos um campeão brasileiro, menos pontos do que no ano passado, ao contrário do que se imaginava pela quantidade de pontos que fez o Corinthians. Né? Mas eu sempre disse aqui, eu não vejo nada. Quando o Corinthians estava a 1000, com 80%, não vejo nada de especial no Corinthians, eu vejo o Grêmio jogando mais que o Corinthians. Só que daí o Grêmio também caiu de rendimento. E acho, doutor Sérgio Yuchen, que com 60 pontos sobe, o que significa dizer que o Inter precisaria fazer 18 em 45. O senhor acha possível isso? Rec, boa noite. Boa noite a todos. Olha, nós estamos contando com 63 a 65 para ter absoluta segurança. Não, pode ter certeza com 60. Absoluta segurança. A prioridade, essa é a número 1. Acho que estamos, nesse momento, indo bem, e acho que temos chance. Se possível, na liderança, mas se não, de qualquer maneira, entre os 4 já... Voltar à Série A é o grande objetivo. Claro que 63, 64, não precisa nem fazer cálculo, né? Sim, tá certo. Mas a segurança é importante nesse até pelo contexto. tamanho do Inter, né? O ano passado se fazia o cálculo mínimo. Agora se faz um cálculo bom para ser, inclusive, o primeiro colocado. O senhor está afim dessa primeira colocação? Isso é uma pergunta que está ficando chata, né? Todo mundo pergunta, eu acho que o importante é retornar a Série A. Carinho, que para ser campeão de tudo tem que ganhar B. Pois é, mas eu prefiro ser campeão de tudo na primeira divisão, na Série A. Esse título não há grande interesse, pelo menos eu pessoalmente não. Serve para dar uma aliviada no calendário do ano que vem, apesar que o calendário começa light para o Inter de novo. Periga nem ter mais essa Copa
a Primeira Liga, que a Pois Globo é, já disse que o pois é. contrato pode ser rompido, então já deixou bem claro que pode não ter a Primeira Sem Liga. nenhuma multa para Sem nenhuma das partes. Sem nenhuma multa, quer dizer, vamos terminar com essa encrenca. Tem só o Gauchão, e aí se o Inter ganhar a Série B, se livra também de 3 etapas Certo. da Copa do Brasil. Que esse ano, Seria bom. Seria bom. Com esse certeza. ano o Inter jogou com o Princesa de Solimões, Foi. com o Sampaio Corrêa e com o Oeste. Com o Oeste. Está conhecendo o Brasil de novo. Bravo de jogar contra esses times assim, que a gente chama de franco-atiradores. O problema é dar com pouco, como o Grêmio Internacional tem um jogador lá valioso e um melancia da vida lá, vai lá e te quebra um jogador lá promissor ou coisa assim no teu clube. E agora a primeira fase é jogo fora, o empate serve para a equipe de melhor ranqueamento, mas um golzinho para o time da casa já muda tudo. Né? O Benítez, olha, o juiz deu uma mãozinha contra o Princesa de Solimões esse ano aí. Mas o Benítez se lesionou num jogo no Alegrete, num jogo que ele não queria ir, e era um campeão brasileiro invicto, né? Foi lá num joguinho. É verdade. Dino Santos vai, não quero, mas tem que ir e tal. Não teve um goleiro do Grêmio que quebrou a perna, né? Emerson. Também num jogo que não valia. Eu acho que esse foi contra o Melancia. E aí depois surgiu o Darley, né? Porque o Emerson não pôde ir para uma excursão. Aí veio o Darley. Doutor Sérgio Jochen, a encrenca é grande, hein? Olha, Rec, eu não estou vendo nenhuma encrenca. O senhor acha? Acho que não. Acho que as coisas vêm todas ao seu tempo, né? O nosso Conselho Deliberativo é um conselho maduro. Ele foi eleito, Rec, num novo cenário, que é esse cenário que nos levou à Série B. Então, esse conselho é diferente do que havia anteriormente. Houve uma grande mudança de forças, de representação. O Conselho tem feito um bom trabalho e a primeira grande dificuldade que se encontrou foi as contas da gestão passada. Essas contas não foram aprovadas, foram rejeitadas. Aí já tem mau cheiro. Isso é histórico, isso nunca houve no clube, né? E obviamente que todas as instâncias foram ultrapassadas, o Conselho Fiscal fez um ótimo trabalho e a partir deste parecer do Conselho Fiscal, houve essa conclusão que foi, assim como a maioria, muito forte no Conselho, né? Com manifestações de conselheiros conhecidos, de grandes colorados, com relação à situação. E agora o que está ocorrendo é um desdobramento daquele fato, não é? Porque apuradas pelo Conselho Fiscal as situações, digamos, irregulares, né? Houve a sugestão do próprio Conselho Fiscal de abertura de uma sindicância. Ela não foi aberta no momento porque a gestão do clube já havia contratado um trabalho da Ernst Young, um diagnóstico geral sobre o clube, não é? E aí se esperou a conclusão da Ernst Young. Resumidamente, o que eu posso dizer é que as conclusões da Ernst Young, de fato, ratificaram aqueles levantamentos feitos, as constatações feitas pelo Conselho Fiscal. Ou seja, reforçaram, ratificaram. Doutor, o senhor não foi um dos signatários o ano passado, o senhor e a Nádia, que está na direção também, para pedir uma auditoria de verdade para passar tudo ali? Foi. Mas então agora está a hora, porque antes não havia disso. Mas então, exatamente. Agora tem. Exatamente. Agora, o que ocorreu? O Conselho acaba de nomear, na última sessão, uma comissão, digamos, de nomes com muita experiência, muita bagagem, com formação profissional adequada à tarefa que lhes foi atribuída, e a comissão agora está com a bola, ou seja, está em jogo e vai conduzir a situação da forma como deve, né? Esse trabalho da comissão vai ser submetido ao Conselho. Nós, inicialmente, demos um prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos, e essas conclusões serão submetidas ao Conselho. Isso se chama de sindicância. Sindicância é uma análise interna de práticas inadequadas. Exatamente. Eu diria que podemos colocar desta forma: vai haver um amplo direito de defesa, uma ampla oportunidade de ouvir todos os interessados, não é? E num âmbito interno, disse bem, que é um âmbito interno, e vamos tentar apurar exatamente o que ocorreu, em que área, enfim,
O senhor não se assustou com os números apresentados na última? Porque se falava até em 18 milhões de gastos em obras que não apareceram. O próprio presidente Pífero disse que não tinha domínio de tudo. O vice de patrimônio, o Emílio Ferreira, disse que as obras não existiram. Não chegaram nessa monta. Não chegaram nessa monta, não houve nada. É um negócio, a meu juízo, cabeludo. E agora, na última reunião, diz que tem problemas com um jogador, que houve um erro de cálculo de 5 milhões e 900 mil. Tem problema de não sei o que chega... Quer dizer, o montante, se fala em 46 milhões sem contrapartida. Sem... Nossa. E isso, doutor Sérgio, foi apontado em um trabalho de uma empresa que foi contratada este ano. Não deveria ter aparecido nas auditorias que o clube já tem? Pois então, eu acho que como assunto, nesse momento, eu tenho que me colocar como magistrado. Né? E como um bom magistrado, que eu não sou magistrado, mas estou magistrado no Conselho, o processo está andando. Então, eu não posso, na verdade, me manifestar com a liberdade que eu gostaria sobre o assunto. Mas o assunto está sub júdice, digamos assim, se podemos usar essa expressão. O assunto está sendo levantado. Né? Na verdade, o clube tem uma auditoria permanente, ela foi ouvida pelo Conselho Fiscal e os fatos foram sendo apurados. Eu acho que agora a oportunidade que vai haver é aprofundar o assunto e verificar o que de fato ocorreu. Essas manifestações públicas do ex-presidente, assim como do Emílio, enfim, eu me recordo de tê-las ouvido, né? E eu acho que agora esta comissão tem esse escopo de aprofundar pontualmente onde apareceu fumaça, vamos ver se tem fogo e quem acendeu o fogo. Né? Essa é a questão. A gestão está em xeque e ela vai ter toda a oportunidade de se pronunciar. Né? Doutor, o senhor sempre foi um cara reto, a gente sabe disso. Agora, não lhe incomoda essa história da Comissão de Ética, por exemplo, que lá pelas tantas define que em um ano prescreva qualquer infração à ética? Por exemplo, o presidente Pífero, se cometeu algum ato que desabone a sua atuação e tal, que atinja a ética, ele já, até o dia 10 de setembro, ele está inocentado. O senhor não acha que tem que cessar isso aí? Pois não tem? Atingiu a ética, não pode em um ano só terminar. Não. Pois é, que essa interpretação da disposição regimental, ela é polêmica nesse momento. Regimental isso? Nós estamos discutindo isso no clube. Não foi refeito isso? Pois então, nós estamos avaliando, porque tem interpretações divergentes, inclusive nós temos conselheiros, né, que integraram o próprio Poder Judiciário e há opiniões divergentes sobre o dispositivo. Então, de novo, não quero aqui fugir da pergunta, não é nesse sentido, mas o assunto está sendo debatido internamente. Por isso fica de novo, né? Como esse assunto vai voltar. O senhor pode sugerir que pare? O que nós estamos entendendo é que esse conceito não seria o mais adequado. E aí é uma discussão se a partir do fato cometido, a partir do conhecimento pelo clube do fato, que são situações também completamente diferentes. Então, isso está sendo discutido. Inclusive, entendeu? O próprio presidente, que se lixava para o torcedor, disse que o torcedor tinha que torcer, né? Mandou uma carta se dirigindo ao torcedor, mas se o torcedor tem que se lixar, não manda carta. Né? O presidente tinha que ter ido na sessão do Mas tá louco, pelo amor de Deus. Já tinham rejeitado as contas, sabia que ia ser imputado a ele algumas responsabilidades que ele diz não ter. Né? Diz que vai até as últimas consequências, mas vai pelo menos no conselho da explicação, o conselho que o elegeu tantas vezes. Né? Eu acredito pessoalmente que em respeito ao Conselho e, portanto, em respeito ao Internacional, porque quem é o Conselho? São os representantes dos associados, não é? Então, em respeito ao Conselho, acho que caberia, né, a presença, enfim, o interesse direto. Que era o diretor de Finanças. Também não foi na vice-presidente eleito que cumulava como vice de Finanças. Né? Até só aproveitando uma resposta anterior sua, doutora Sérgio, a senhora falou que existem alguns indícios de fumaça. Vai se avaliar onde é que está o fogo e quem acendeu o fogo. Esses indícios
já são o suficiente para que o clube converse pelo menos com o Ministério Público? Ó, aqui parece que tem alguma irregularidade fiscal, aqui parece que tem algo assim para pedir um suporte. Se tem nota público. fria, tem crime fiscal. Não, olha, vocês levantaram um ponto importante. De novo, no âmbito do Conselho, diversos conselheiros experientes têm tratado comigo desta hipótese de que o Ministério Público venha a ser, obviamente, chamado nesse caso. A gente preferiu canalizar o assunto todo para a comissão. Não é? Então, como a comissão assumiu agora, esta semana que passou, e praticamente já houve até reunião da comissão, ela está agindo rápido, né? O prazo foi um pouco exíguo, mas o ideal seria que primeiro partisse da comissão, compreende? Porque fica difícil, digamos, a comissão nomeada e eu, na condição de presidente, ficar interferindo, sabe, paralelamente. Eu acho que a comissão está bem constituída, não é? E ela provavelmente vai chegar a essa conclusão, se não imediatamente, logo a seguir, né? Porque eu acho que os fatos vão surgir, acho que pelo que se sabe, pela fumaça, vamos dizer assim, pelo que está lá levantado, a situação é grave, né? A situação é grave. O REC perguntou se eu havia me assustado com os números, né? Hoje em dia, nós brasileiros, a gente não se assusta entendeu? Na casa dos milhões, parece que isso já não é relevante, porque o que nós estamos vendo Nunca mais vamos dizer que esse país é pobre. Da ordem dos bilhões. Então é complicado a gente dizer que está assustado, né? Mas eu acho que o que nós estamos vivendo dentro do internacional está dentro desse contexto nacional e, por isso, há uma exigência muito grande deste Conselho Deliberativo no sentido de levar a apuração às últimas consequências, porque o torcedor e o associado merece isso, e o futebol merece, né? Nós precisamos mudar essas coisas. O Maurício falou em Ministério Público, o Ministério Público nem precisa... Ele pode agir por si só. Com certeza. Ele não precisa ser acionado. Com certeza. E, aliás, até a polícia, se quiser, né? Com certeza. Daqui a pouco... tem caso de polícia, pelo que... Olha... Com certeza. No Grêmio teve falsificação de documento que passou batido e nem expulso foi um ex-presidente, né? Ficou lá, está até hoje como conselheiro. Foi condenado, aí prescreveu, não sei. Parece que o clube de futebol sempre dá um jeito, né? Aliás, aproveitando essa questão de prescrever e de clube de futebol, alguns conselheiros afirmam que essa situação, essa análise profunda das contas, não seria realizado caso o clube não fosse rebaixado. Como o senhor vê isso? Como surgiu o start para isso? Olha, eu não vejo assim. Eu acho que a situação não tem ligação com o rebaixamento, não é? É que já no ano passado, eu me lembro das reuniões do próprio Conselho, esse assunto já aflorava, já haviam adiantamentos, né? Já havia contas de adiantamento não fechadas, né? Havia, nas reuniões do Conselho, havia uma tentativa de exposição transparente das coisas, mas que não ficava muito transparente. Aí eu estava sentado como conselheiro, né? e requerendo, como tu disseste bem, junto com o povo do clube, né? Requerendo medidas de levantamento, auditoria, porque o Conselho percebeu que alguma coisa não ia bem, né? Não só no futebol, era talvez uma consequência. Eu acho que pode-se dizer o inverso. E lá atrás, o senhor, no grupo do Miranda, no acordo do Conselho, vocês já diziam, olha, esses adiantamentos à presidência, o Miranda, perfeito. Cada entrevista que dava, adiantamento à presidência, está aí. O ex-presidente Fernando Miranda, na verdade, eu acho que eu tive a honra, a satisfação de trabalhar com ele como vice-presidente jurídico, né? Acho que ele é uma figura histórica hoje no sentido de ter dado uma outra dimensão ao trato administrativo e financeiro num clube de futebol. Acho que ele fez história. Que todo mundo diz tudo pode, ele diz nada pode. Exatamente. Não, ele foi um marco, né? E acho que muitos clubes, eu escuto elogios à gestão dele até hoje, né? Tanto de colorados como de adversários aqui. Na época, só os gremistas diziam isso. Porque o Grêmio tinha tido um rombo, né? Exatamente. E aí reconheceu no arquirrival uma organização fiscal que não existia. Mas se o mote nosso naquela época, que eu integrei o acordo a conselho, né?
também com muita convicção, né? De certa maneira, acho que os fatos agora mais recentes acabam de confirmar que o Conselho acordou, né? Quer dizer, houve, isso que eu quis dizer no início, esse Conselho é maduro, ele se deu conta disso, já o ano passado a gente tentou deixar esse assunto muito bem claro e este ano ele acabou vindo à tona, já pelo Conselho Fiscal, já pelo eu acho que o rebaixamento aí, na verdade, não foi decisivo. Houve uma manifestação do Dr. Roberto Sigma no Conselho dizendo que eu tenho certeza que essas contas estão sendo rejeitadas não pelas práticas, e sim pelo rebaixamento. Ele quis dizer que as outras, que houve épocas também, que as contas poderiam ter sido rejeitadas e não foram porque nunca houve o pior. Que agora se acelerou em rejeitar porque houve o pior. Essa foi a leitura que eu fiz. Não que ele entendesse que elas não devessem ter sido rejeitadas como foram, né? E o que acontece com o presidente Vitório Pífero tendo as contas rejeitadas? Ele deixa de ser conselheiro? Não, pela rejeição das contas, diretamente não há nenhuma consequência, né? Mas ele está hoje ele está, digamos assim, com essa situação vai levar a alguma conclusão, né? Eu até admito em tese que possa ser. Ele é o maior responsável por ter sido presidente, mas pode ser que se localize, né? A fumaça, quem ateou o fogo, né? Em que área, né? E, enfim, vamos ver o desdobramento das coisas, né? Fica difícil a gente avaliar a posição de uma ou de outra, de um ou de outro gestor. É um bombardeio, mas nessa comissão, e eu não vou dizer que não seja legítimo, mas tem integrantes da antiga diretoria, parceiros de diretoria. Luiz Antônio Lopes era chefe de gabinete. Foi convidado por isto mesmo. O presidente da comissão é ex-vice de administração do presidente Giovanni Luigi. E ex-candidato a presidente. Ex-candidato à presidência. Tem uma formação adequada a integrar a comissão, se eu não me engano, tem um integrante do Departamento Fiscal que votou pela aprovação das contas do presidente. Lino. Acho que não. Acho que não. Acho que foi especulado, então, o nome dele. Não, acho que não votou pela aprovação, não. Não votou pela aprovação. Acho que eu saiba, não. Pois é. Então, eu já ouvi de tudo. O presidente vai lá, tu não deixa de perguntar. O que se fez foi digamos, uma nomeação de uma comissão plural com representantes das correntes principais no Conselho. Tem o Saideres também, né? Saideres também, que é o relator, né? Então, na verdade, ela é plural para que todos tenham a oportunidade de fazer valer os seus argumentos, né? E de assegurar, digamos, a ampla defesa, né? O que ninguém vai poder dizer que a comissão não foi integrada por pessoas e a auditoria, absolutamente abertas. Se essa circunstância apurar que ela é incapaz de ver o tamanho da bronca, vai haver uma auditoria, custe o que custar? Então, ou a comissão pode solicitar? Exatamente. Eu acho que agora, como eu disse há pouco, a comissão tá jogando o jogo, ela vai sentir as dificuldades ou não, ela vai ter acesso pleno à documentação agora, né? Tanto a documentação que o Conselho Fiscal examinou, quanto as conclusões do diagnóstico da Ernst Young, enfim, e na medida em que ela precise de algum auxílio para chegar onde precisa ser olhado, ela vai pedir os meios que precisa, né? O Conselho, digamos assim, vai apoiar essa comissão nesse momento, e entendo que a gestão do clube também apoia, né? Acho que o interesse é do Internacional como instituição e a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. Para não dizer que não falei de Flores, já vou abordar o Carlinhos também, não pensa que eu te esqueci aqui. É um bombardeio. É o furacão Irma. Eu tô quieto porque eu já passei por isso. O senhor não esperava, pelo menos, um pedido de desculpas do STJD, que puniu o Internacional de alguma forma, né? Porque tocou-lhe 800 mil de multa, ou a devolução desse dinheiro, né? Já que ficou provado que quem falsificou os documentos foi o próprio representante do jogador. Quer dizer, o Internacional foi exposto mundo afora, sequer teve seu caso analisado aqui, só um recurso para apedrejar mais o Internacional foi implantado, e ficou por isso mesmo. Também, se o Inter mexer muito, daqui a pouco tem um pênalti aos 43 do segundo tempo aí. Que eu acho que... deixa assim, vamos considerar o episódio encerrado, né? Nós conhecemos aí a nossa situação e acho que está bem encaminhado. Eu me surpreendi muito foi com o TAS.
porque eu próprio fui testemunha do Inter no TAS há muitos anos e nós tivemos uma reversão de uma decisão da FIFA, inclusive, contra o Inter, que não assegurou o pagamento de um valor que era devido ao Inter pela venda do Lúcio, o zagueiro Lúcio. Essa venda foi feita por mim, o contrato foi feito por mim, na gestão Fernando Miranda, e quando o Lúcio foi revendido, deveria ter pago ao Inter um valor que seria o equivalente a 25% do sobrepreço, do preço além do que ele pagou quando vendeu ao Bayern de Munique. E a FIFA deu ganho de causa ao Bayern para não pagar. E aí eu fui ao TAS como testemunha, acompanhado pelo nosso colega, o Daniel Cravo, advogado do Inter, e lá, depois de um depoimento de 2 horas sobre um contrato de 2 páginas e meia, nós ganhamos por unanimidade. O TAS reverteu a decisão e o Inter recebeu $1.430 e poucos mil, merecidamente. E desta vez, quando o Inter foi ao TAS, eu tinha muita convicção de que a decisão seria também positiva por conhecer a posição do Inter e o que realmente ocorreu, que agora a verdade está aparecendo. Mas o TAS, que iniciou um procedimento pela manhã, algumas horas de trabalho, né? E aí interrompeu para o almoço, e na volta do almoço, Rec, surpreendentemente, não, o assunto está encerrado, nós não vamos poder prosseguir. Eu achei aquilo realmente muito estranho. Hoje eu tenho uma outra visão. A minha visão era muito positiva a respeito do tribunal, mas hoje eu já recompus. Mas eu acho que o assunto todo está encerrado. Nós temos que nos preocupar com o nosso foco, que é jogar bem a Série B e voltar à Série A. Eu acho que esse é o ponto. Você assistiu o jogo do Botafogo, Carlinhos? Sim. E aí? Não, o Botafogo é um time que incomoda, é um time que se empenha em campo, é um time que luta atrás do resultado o tempo inteiro, é um time que não, como é que eu vou dizer, não dá sossego, ele está sempre em cima. Eu até, no nosso grupo de WhatsApp ali do Grêmio Sempre, eu coloquei, eles estão sempre em busca do resultado. Pode ser, tecnicamente, não seja o time assim tão bom assim dos demais do Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem que se respeitar, porque eles, a todo momento, eles buscam resultado. O empenho, a entrega dentro de campo, isso aí que está fazendo eles obter esses resultados. Hoje, ao meio-dia, tu estava dizendo o atacante, o Roger, que é um artilheiro nato, é uma preocupação permanente. Não dá para deixar ele solto. Tem que estar o tempo inteiro ligado. E é decisão, não adianta. Momento decisivo, faltam 6 jogos aí para terminar a Libertadores. Daqui para frente aqui só vai ficar os melhores. E que se quiser passar, tem que jogar além do que sabe. É assim. Pior que é isso mesmo, são 6 jogos. Né? Haja coração. São 6 jogos. Então, quer dizer, se ficar, como é que é? Correu, o bicho é pega. Verdade esse negócio que ficaram poupando jogadores, ficaram se resguardando. Agora acabou. Ou se entrega agora, ou então... já se poupou para isso. Até porque o bicho lá para Libertadores é um senhor bicho. Não, tem que guardar recursos. Já perderam da Copa do Brasil, que também não era desprezível, e agora esse da Libertadores é um... mas antigamente o bicho rivalizava com o salário. Hoje o bicho é um grão de areia, né? Não, mas em alguns casos, não. Não. No somatório, como é final, aí... Para finaleira. Sabe que isso aí ficou mais interessante. Eles pagavam bicho em todos os jogos. Não, agora é por objetivo conquistado. Em muitos casos se mantém o bicho do jogo. São 2. Não, tem os jogos que tem o envelopezinho, dependendo do mais. Para uma Libertadores Esse jogo com o Vasco não era um jogo para ter o envelopezinho? Pela importância que tinha, pensando na luz alta do Corinthians? Até que tinha, mas eu, sinceramente, eu achei que o Grêmio se poupou demais. O Grêmio, apesar de ter terminado o jogo com 73% de posse de bola para o Grêmio contra 27% do Vasco, o Grêmio só ficou na volta. Não... E a gente viu o esforço do narrador dizendo o Grêmio começa a praticar o seu jogo e não andava. Aí tu dizia, não tinha jogada vistosa, não tinha jogada vertical, filtrada, não tinha sem força. O Arroio é uma boa alternativa? Eu não conheço o Arroio. Nem eu. Quem conhece o Arroio? Ele é um atacante.
Daqui Tem a uma pouco boa chega bola aqui, parada. daqui a pouco pode chegar aqui, arrasar, como também pode chegar aqui e ser mais um. Pois é, e pior é que o que se diz a respeito do comportamento fora de campo que é semelhante ao do volante. Tomara que seja nem Não, um eu terço. falei com o pessoal lá de dentro, não, o cara família. Calma. Ah, que família, bom. família. Mas o que se disse na chegada... Família, família, não é trazer a família e a outra família. Esse aí é família. Tem uns que vêm com a família e vem com duas o kit famílias. 2. Sérgio, seca ou não seca? Pois, Rec, eu costumava assistir, eventualmente, um jogo importante do co-irmão. E quando eu assistia, não dava certo, ele ganhava. Hoje eu não assisto mais. Só fica esperando o foguetório. E os meus amigos gremistas assim, vai assistir, né? Vai assistir. Eu digo, não assisto mais. Não, de vez em quando assisti uns jogos interessantes e o Grêmio se desempenhou muito bem. E aí eu procuro não assistir. Qual o tamanho da rivalidade aqui é um negócio impressionante. É impressionante. Se sofre muitas vezes mais secando do que torcendo. Torcendo para o cara fazer churrasco, cerveja, convida os amigos, está pronto para o grito. Secar, o cara está pronto para ter um ataque de nervos, né? Fica na frente da É uma televisão. tensão constante. Olha, eu já vi cara ajoelhado secando. Eu acho que o Grêmio Deus, agora meu chegou Deus. na reta final. Então é agora ter que mostrar as armas e eu acho que a partir de quarta-feira é jogar a morrer. É agora. Não E tem o dinheiro que o Grêmio precisava, os 60 milhões, arrumou. Sim. Agora até 31 de dezembro de 2017. Estamos tranquilos. Pois é, então até isso, porque era difícil de fechar essa equação, né? E o presidente é muito zeloso, né? Estava preocupado, porque agora tem o Profut, né? Mas sim. O cara responde também, junto. Exatamente. Mas Hoje, para ser presidente de clube, tem que ser meio que herói, né? E esse e tem- assunto e- nosso, lá no Inter, voltando, esse assunto nosso está previsto também na legislação do Profut. Por isso que Os eu fatos condeno... podem, digamos assim, nos levar também a considerar a aplicação da própria lei. Pois é, aí que está. Além da aplicação da própria lei punindo os culpados, livra a cara do Inter que tomou as medidas necessárias. Porque eu tenho ouvido aqui e ali dizer, não dá para mexer muito, porque senão o Profut... Não. Não, Aí, pelo contrário. é. Pelo contrário, tem que cumprir a lei, exatamente. Tem que investigar. Eu acho que receita de venda de jogador e de televisionamento não é mais receita extraordinária, é receita ordinária, já está no bolo, eu acho que... Para fechar as contas... Tem que fechar as contas, não adianta mais trabalhar no vermelho e depois empurrar com a barriga e aí vem a outra direção e pega aquela bomba lá. Tivemos. Até com relação a esses 60 milhões, Carlinhos, vocês que tiveram acesso no Conselho, eles zeram ou praticamente zeram o déficit do Grêmio ou é para que o déficit anual fique dentro dos parâmetros do O Profut? déficit anual fica tudo dentro dos parâmetros. Como é que é? Para terminar o ano de forma tranquila, com tudo Administrado. administrado. O clube de futebol vai estar sempre correndo atrás. Isso aí não... É uma pena o São Paulo, que foi um clube que foi exemplo de administração durante todos esses anos, mas daí passou por uma direção desastrosa do Aidar. Agora veio outro presidente também que parece que passou a mão por cima. E o Aidar tinha fama de sério, né? Sim. Passou a mão por cima e está aí. Isso Ó. desestruturou o São Paulo. Desestruturou. E olha o time de São Paulo. Mas não é ruim o time. Não, Prato, baita time. Hernanes, Cuevas, jogam qualquer time. Mas só que não adianta, já passei por isso. Rodrigo Caio. Vocês estão passaram Nós por passamos isso. por Não isso. adianta, parece que quanto mais joga, mais o time perde. Mas tem uma coisa no São Paulo que eu não estou entendendo até agora. Saiu o Rogério Ceni, parece o Inter quando saiu o Figueiredo. Não tem jeito de acertar um cristão. Não tem um goleiro, nem Sidão, nem Renan, nem não sei o quê. Olha... Mas quando se perde um grande goleiro, muitos clubes passam por isso, né? O Grêmio sofreu quando perdeu o Darley, passou a ter vários goleiros trocando de posição ali. Tem um até amigo firmar meu um que ele é conselheiro do São Paulo. Ele diz que o maior erro já no segundo escalão, lá na parte do no setor do vestiário, foi ter mandado embora o auxiliar técnico. Milton Cruz. Esse que segurava toda a bronca no vestiário. Era o algodão A partir entre do os momento cristais. que tiraram ele, desandou a maionese. Isso é dito por um conselheiro do São Paulo para mim. Agora, Sérgio,
Doutor Sérgio, né? Sérgio. Pode ser Sérgio. O doutor é gentileza. Não, mas a situação do Inter, por mais que se diga tudo que houve e tal, não se fala em catastrofismo, né? Não se diz que é caótica financeiramente. Se disse lá atrás que para começar o ano tinha um déficit muito forte. Sim. Mas depois não se falou mais tanto. Tá? Eu me lembro até naqueles cafés da manhã com o presidente Vitória que eu perguntava muito sobre dinheiro investido em obra. Parece que eu estava sentindo alguma coisa. Eles achavam que eu era um infortúnio da vida deles. Eu disse, mas, pô, vocês só falam em obra, e obra, e obra, e obra, e futebol e tal. Né? Tem que agilizar as obras e obras. Tá? E no fim desapareceu o dinheiro, não apareceram as obras. Né? Mas, deixa que eu digo, já que o senhor não pode ser. Mas não se fala mais que a situação é terrível, é impagável. Tá? E isso que o Inter mandou um bocado de gente embora. Né? Pois é, as contratações foram inúmeras, né, na gestão passada, e agora o time, se formos olhar, praticamente é um novo time, né? Sim. É outro time, foi montado, né? E acho que está dando resposta para a Série B, acho que está bem. A série de 6 vitórias foi muito importante, claro que não se pode ganhar sempre, estamos vendo aí na Série A vários times, né, como o Corinthians, como outros, que não se consegue ganhar sempre, mas acho que o Inter se encontrou e temos que agora com o Figueirense retomar, se possível, obviamente, essas vitórias, mas o que eu acho que a gestão ela tem se valido de um trabalho muito consistente, no sentido de controlar as finanças, né? O nosso vice-presidente de finanças hoje é alguém do meio, né, contratado, originalmente depois passou a ser vice de finanças do clube. Então, essas condições estão sendo trabalhadas para que se evite, né, surpresas ou uma gestão que não controle as coisas. Eu acho que está sendo bem, pelas informações que eu recebo, entendo que está se tentando fazer o melhor. Quer dizer que, finalmente, então, quando se fala em profissionalização, ela está existindo na prática. É um processo que está iniciado. Está iniciado, mas sob a condução dos gestores do clube, sem dúvida. Eu me lembro que outra pergunta que eu fiz para o presidente Pífio, no auge da crise já, né? É verdade, presidente, que o senhor administra com 55 amigos? E sabe o que ele me respondeu? E é pouco. E é pouco. Aí agora a gente entende um pouco do porquê, né? O Internacional... Ainda bem que eu não morro curioso, eu pergunto. O Internacional hoje, o Grêmio, enfim, são grandes instituições e os orçamentos são pesados, são vultosos, né? Não é fácil de administrar, não, pelo contrário. O senhor está feliz administrando o Conselho do Internacional? O senhor se arrepende? Porque o senhor também saiu da oposição, agora está lá colocando panos quentes. Mas, se eu tivesse... O senhor é acusado como era o Mário Sérgio Martins. Se eu tivesse podido ter vindo aqui atendendo ao teu convite naquela época, eu te diria o seguinte: eu tenho muito orgulho de ter sido indicado para a eleição pelo povo do clube, de quem fui aliado na eleição passada, né? Portanto, agora quase há 2 anos e meio, nós concorremos conjuntamente. Naquela época, o Acorda Conselho e o Povo do Clube. Meu nome foi sugerido ao Conselho pelo povo do clube, o que me deixa muito tranquilo e muito orgulhoso, né? E eu fui a favor de que a aliança... E o senhor foi abençoado por Deus também. Eu fui, com certeza. E aí, abençoado por Deus... Deus significa, não, significa no sentido de que... Aí, claro, a gestão do clube avaliou o meu nome. E não houve rejeição, né? Não teria porquê, né? Não, sim, mas não, como eu... Não tem nada que lhe desabone, né? Nesse aspecto, não, com muita convicção. Mas como eu integrava naquela época um movimento que era, enfim, o Acorda Conselho, poderia a gestão ter entendido, olha, não é o candidato que gostaríamos, enfim. Mas as coisas acabaram acontecendo e aí o último apoio, digamos, foi da própria gestão. E aí a eleição se transcorreu bem, enfim. Mas eu me sinto satisfeito, eu acho que estamos fazendo um bom trabalho. A gente tentou mudar certas coisas na condução das reuniões, a gente colocou um púlpito de tal modo, Rec. Tu já assistisse a alguma reunião do Conselho?
Então, havia assim, a mesa se contrapunha ao plenário. E daqui a um pouco o conselheiro ficava discutindo com a mesa. O meu papel é coordenar só. Então o cara levantava no meio do povo. Exatamente. Nós acabamos com isso. Tem um púlpito aqui ao lado da mesa, o conselheiro sai de lá, vem ao púlpito e fala pro conselho. Cara encabulado já tá ferrado. Ah, não, mas eu fico ali coordenando a reunião. E não há polêmica entre mesa e conselho. Eu apenas presido o conselho e coordeno a reunião. Então, isso mudou bastante, né? As reuniões têm tido uma condução mais tranquila nesse aspecto, né? Então, eu acho que está sendo uma boa experiência. E o conselho está trabalhando nas comissões, enfim, agora esse assunto, claro que sai um pouco da normalidade, né? Essa situação que estamos passando, mas acho que sim, acho que estamos fazendo um trabalho que é o que espera o associado do Internacional, né? Nós, quando concorremos, a gente disse que íamos trabalhar com legalidade, democracia e transparência. Estamos fazendo tudo isso. Pegando esse gancho, doutora Sérgio, o Acorda Conselho, que era o seu movimento, não sei se ainda é, se o senhor... Eu não integro mais o Acorda Conselho. Mas o Acorda Conselho, pelo menos até o ano passado, de uma maneira muito veemente, defendia as transmissões das reuniões do Conselho na TV Inter, pelo menos para os associados. Por que isso não acontece? Ainda não aconteceu. Nós estamos trabalhando para isso. Ainda não foi possível. Nós fizemos até um esforço bem importante, Rec, e companheiros, no sentido de habilitar a sala de reuniões do Conselho para os nossos conselheiros cadeirantes. Nós tivemos que fazer uma adaptação, um elevador, uma plataforma, para eles terem, obviamente, a mesma condição de qualquer outro conselheiro. Foi uma obra e nós estamos já, um dos nossos colegas de mesa está encarregado de viabilizar essas transmissões, né? Que talvez não ocorram numa reunião com um assunto um pouco mais reservado. Mas é estatutário, né? Nós temos que seguir e pretendemos fazer isso, né? Eu acho que essa é a transparência que o associado merece, né? E nós vamos tentar implementar isso. Não é fácil. Como a crítica foi feita aqui, exatamente onde o senhor está, pelo Jesse James, né? Jesse James. Ele disse o seguinte, olha, o presidente às vezes, na questão de ordem, pergunta qual é o artigo e tal, a que você se refere, e para outros movimentos o presidente já não pergunta, a questão de ordem está liberada, né? Olha, nós temos tido um cuidado enorme. Falou do povo do clube. Nós temos tido um cuidado enorme de tratar todos da mesma forma, né? É que, às vezes, as questões de ordem são utilizadas na sessão do Conselho com outro viés, né? E o Estatuto e o Regimento Interno definem bem que a pessoa, para suscitar a questão de ordem, tem que embasar em algum artigo, porque senão a questão vira fora do foco. E na sessão passada, justamente, houve uma inversão de pauta, mas eu tenho seguido exatamente o Estatuto, tanto que houve sugestão de um conselheiro para eliminar da pauta alguns itens, ou, num segundo... Isso não foi aprovado, mas eu submeti ao plenário, como tem que ser, ou fazer a inversão, o plenário aprovou. O plenário aprovou. E aí nós fizemos, então, o primeiro item passou a ser o item do relatório do diagnóstico da Ernst Young. Então, a gente tem procurado cumprir. No final, houve uma manifestação de um conselheiro do povo do clube, o Ricardo, e ele disse assim, eu ouvi, porque estava na mesa, mas não dizendo que ele tinha votado, ele não tinha entendido a proposta, o encaminhamento do voto. E aí várias pessoas acompanharam ele. Então, ali não foi propriamente uma questão de ordem, foi um esclarecimento. Ele não chegou a suscitar uma questão de ordem, ele simplesmente disse, pô, eu não sei se eu votei corretamente, porque eu não entendi. E aí, então, consultei o conselho, se valia a pena fazer de novo. E o conselho aprovou de se retomar a votação. Não mudou o resultado. Mas o Conselho aprovou fazer de novo. Então, eu tenho procurado ter um cuidado muito grande com isso, viu? Porque essa é a nossa proposta. Por isso que é boa a sua presença, até para rechaçar o que falam quando o senhor não está. O perigo Não, fazendo uma brincadeira com o nome, o perigo do Jesse James, ele saía atirando por aí, né? Não, é brincadeira, é um conselheiro nosso, mas, enfim, eu tenho procurado... É um conselheiro atuante, né? Atuante. Eu tenho procurado cuidar muito disso, né? É que, às vezes, você sabe, o futebol é paixão e os ânimos se exaltam um pouco. Eu estou tentando conduzir de uma maneira que isso não ocorra, né? Que a gente não perca o Inter quase não gosta do encrenque. Diga... Não, e por que, doutor, que era este
o último assunto da pauta, se era o assunto que levava grande parte dos conselheiros. O que fez fazer Explico. Haviam 2 assuntos. Uma resolução da mesa, um assunto relativamente simples, que todos tinham recebido o material e poderia ser deliberado, como depois ou foi, muito rapidamente, poucos minutos. É a ansiedade que levou, né? O assunto seguinte já não era tão simples, aliás, importante, mas também debatido. Era o regulamento geral do clube, que até então não havia sido votado. Comissão de Assuntos Legislativos, Estatutários e Regimentais trabalhou muito nisso, né? Mais de uma gestão, isso vem sendo gestado, preparado, e era importante porque esse regulamento ele dava a conotação a nova categoria de associados recém-votada, e nós achávamos que era importante ter esse enfoque. E ele, então, estava em segundo lugar na ordem do dia. Muitas vezes no conselho, mas quando a noite vai entrando, alguns conselheiros, eles deixam o conselho. Então, aí fica um quórum menor. Então, nós achamos que o assunto principal realmente ficasse para o final, que não seria um horário adiantado, seria... Mas o pessoal pediu, né? O conselho votou pela inversão. Tanto que nós conseguimos cumprir a pauta toda no final, ou seja, teria dado, né? A pauta foi cumprida, só numa ordem diferente. Só não pode passar da meia-noite, né? Não pode, E foi um pouquinho antes, eu acho que 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, nós encerramos com a pauta toda trabalhada e tudo aprovado também. E foi importante. No mês do Gaúcho, a Ubra TV... A nossa Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais para a gente é o amigo Edson Dutra, dos Serranos, que também é apresentador aqui da Ubra TV. Confira o recado do Edson. Oi, Zago, fica... Alô, amigos telespectadores. Vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! Voltamos, vá participando. Carlinhos, a saída do Espinosa tem alguma coisa a ver com o desempenho do time em campo não tão bom quanto era antes? Não, acho que pelo que me informaram, acho que o Espinosa teve uma grande contribuição lá dentro do Grêmio. Ele foi uma das peças fundamentais para a conquista da Copa do Brasil o ano passado. O Espinosa tem um histórico muito grande lá dentro do clube e tal. Só que eu acho que alguma coisa lá dentro aconteceu que o Espinosa não estagnou, não passou daquilo ali, entendeu? Você imaginava mais? O pessoal acho que esperava um pouco mais dele e ele também não se ajudou. Não se ajudou. Já voltamos. Oito horas, 2 minutos. Deixa eu falar das principais panelas do mundo, né? A Frigigold. Você sabe que a Frigigold, o telefone está aí na tela, você pede, o pessoal devolve a ligação e você já recebe amanhã mesmo. Frigigold, você pode comprar 1, 2, 3 ou 4 peças. Quanto mais você compra, mais descontos ganha. Os alimentos não grudam, não há necessidade de utilização de óleo, então você economiza aí durante 20 anos não utilizando o óleo, ganha muitíssimo em saúde e economiza também em material de limpeza, porque basta um papel toalha, passa e está resolvida a encrenca, fica limpinha a panela. Frigigold outra vez, mas confira mais detalhes no vídeo.
Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Frigigold, vá ligando, o telefone está aí na tela, 4003-4220. Amanhã mesmo, cedinho, você já recebe a sua Frigigold, já sai economizando e ganhando qualidade também nos alimentos. O que dá diferença nos alimentos é o tempero, não é ensopar de óleo, pelo contrário, só faz mal para a saúde. Vá ligando. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffmann. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, para não dar aquele vexame, ficar com o carro na beira da estrada, saindo aquela fumacinha, tomando vaia de quem passa, passa lá na Zago Radiadores, faz a revisão e aí viaja tranquilo. zagoradiadores.com.br. Está chegando o calor aí, né? Não saiu nunca, né? Mas agora vai esquentar mais ainda. Então, tem que cuidar do radiador, porque senão vira vexame na beira da estrada. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720, 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você que está com sua película velha e vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, com total privacidade interna e segurança, proteção, fator solar 1000 e rejeição de infravermelho, Insufilme. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação. Insufilme 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Tudo ali na Rua Hoffmann. Zago Radiadores, Insufilme. Rua Hoffmann 519. Das 8h30 da manhã às 18 horas de segunda a sexta-feira. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Não? Então, não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. O seu cachorro vira rei. Tudo de bom, não é canil, é apartamento. Então liga agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso Anina. Diárias com preços inacreditáveis. Aproveite, Casa do Cachorro. Tu já pensou em dar uma cara nova para a sala da tua casa? A estofaria Jaime Rocha faz um trabalho extraordinário. Tem uma solução para você que quer mudar sem precisar gastar muito. O Jaime é especialista em repaginar sofás, cadeiras e poltronas. Seus móveis vão ficar novos de novo. É garantia de muito conforto para você, que vai aproveitar a casa toda. A estofaria Jaime Rocha trouxe essa ideia para a Ubra TV, porque além de economizar, renovar os móveis que você já tem, ajuda a preservar o meio ambiente. Ligue 3051-7297 e solicite um orçamento. 3051-7297, anota esse número, pode ligar amanhã cedinho.
ou até agora, se quiser. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse pedapoio.com.br e faça sua compra online, só material de primeira. Vamos assistir os lances do Internacional contra o Juventude. O Internacional perdeu a invencibilidade, perdeu por 2-1, perdeu numa hora que dava para perder, ou na Série B, não tem como usar essa frase, uma vez que o Inter não ganhou do Juventude esse ano, doutor Sérgio. É um fato, é um fato. O melhor teria sido a vitória ou pelo menos um empate. Eu acho que a derrota não foi tão justa pelo que houve em campo, mas acho que perdeu quando podia perder, Rec, porque depois de 6 vitórias é presumível que se tenha uma derrota. A lástima é a lesão do Klaus, né? Caiu feio, daqui a pouco nós vamos mostrar o lance. O jeito que ele caiu já dava a impressão que ia ser o pior mesmo, né? Ele caiu com todo aquele baita corpo em cima e apoiando a mão no chão com muita força. E sabe que pelo desempenho o Inter podia ter empatado o jogo. É isso que eu falei há pouco. Acho que pelo que houve em campo... Não, eu estava olhando tanto a imagem que acabei... Eu cheguei a dizer que eu acho que não foi tão justo o resultado. Acho que o empate teria sido mais justo. Mas, enfim... Fica a lição, né? Fica a lição e a necessidade da recuperação, né? Esse jogo deixa a lição também de que o Inter precisa cuidar melhor disso aí, da bola parada, né? Pois é, tem 30 e poucos por cento, mas se a gente pegar, todos os clubes tomam 30% de posse de bola. Há pouco tempo era mas com o Grêmio. Mas com jogador livre, assim... E não jogou o artilheiro, né? Ninguém pula junto. Tem que pular antes, né? Pular depois não adianta nada. Pular depois não adianta. Aparecer na foto não adianta. Mas o Grêmio teve um problema parecido com esse do Inter no ano passado e o Renato no início resolveu, né? Resolveu. Como é que eu vou dizer? Quem acertou na parte aérea foi o Kahneman. Enquanto estava só o Jeromel, Bressan, Jeromel e Wallace Reis. Quando entrou o Kahneman... A sorte que deu o Gutierrez, mas ainda não justificou a contratação, né? Está devendo ainda. Até cheguei a jogar o Juan. Está devendo, Mas aí, Rec, um pouco se justifica ele não ter atuado bem o período que ele ficou fora. Tu vai para uma seleção, tu já não... Ele está fora desde que chegou, então. Ele tem jogado pouco. Ele tem jogado pouco no Inter, vai para a seleção e não joga. É pior para o jogador, nesses casos, ir para a seleção. E no caso, ele jogou num novo sistema no Inter, né? A seleção chilena joga num sistema bem definido há tempos. O sistema antes do Inter era o losango e agora ele jogou na posição do D'Alessandro. Exato. Ele teve o quê? 2 ou 3 treinamentos na posição do D'Alessandro antes da viagem, na equipe reserva. Aí ele chega, treina na véspera do jogo e tem que desempenhar a função. O Inter teve chance de fazer o 2-1, mais de uma oportunidade. Teve chance. 2 chances claríssimas na sequência. Aí o Juventude matou. Exatamente. Um lance meio colegial, até a defesa toda desarrumada, né? Mas, vamos fazer um intervalo, depois a gente mostra a lesão do Klaus e a derrota do Grêmio no Rio de Janeiro, quando se esperava pelo menos um empate, né? Já que ia deixar o Corinthians mais acuado. Mas o Grêmio não jogou bem e acabou perdendo no Rio de Janeiro para o Vasco, que dormiu sábado na 6ª colocação, mas terminou a rodada em 8º. Já voltamos. E 14, vamos ver primeiro a lesão do Klaus, que foi uma lesão seríssima, né? Para por 2 meses, para todo setembro, todo outubro, só volta em novembro, e aí vai ter 2 ou 3 partidas para atuar, se é que vai jogar ainda. Né? Ele volta a treinar ou a fazer atividades físicas em 10 dias, né? Mas até ter condições de atuar é que demora esses... Sabe que aí a gente fica torcendo que não seja o pior, né? Mas não adianta. Aí quando amoleceu a mãozinha ali, eu disse... Ele caiu firme, mas dali a pouco ela estava meio bamba. Eu disse, foi feio. Já, vamos ver. O Grêmio
que perdeu para o Vasco da Gama. Antes, atualizando, tá 0-0 Atlético Goianiense e Bahia. O Bahia teve uma chance clara já de gol, mas... Não, desculpa, o Atlético Goianiense teve uma chance clara e o Jean, goleiro do Bahia, salvou. E o Walter tá jogando? Bola nas costas. Walter tá jogando. Tá jogando? Tá em campo. O Walter tá fininho, né? O Walter incomodou naquela vitória do Atlético contra o Corinthians. Incomodou o Grêmio também. Sim. Cada chute, rapaz, ele domina de qualquer distância, ajeita e bate. Ele tem uma facilidade de jogar, né? É craque, né? É uma facilidade pena que não se cuida, né? Ele é craque. E vamos ver o Grêmio. A gente estava falando antes da Chapecoense. Vamos vendo o Grêmio. Chapecoense, na quinta rodada do primeiro turno, era líder. De lá para cá, 19 jogos, 26% de aproveitamento. Hoje eu recebi no WhatsApp, os que não gostam do Rui Costa, com certeza, né? Me mandaram, mais de um me mandou, que o pau de um jornalista, um comentarista de Chapecó, mas dando um pau no Eutrópio esse, e no Rui Costa também. Diz assim, maior, como é que ele disse? O cara que mais fala em época de crise. Eu nunca vi um cara, né, dar tanta explicação como esse Rui Costa, o cara está dizendo. Então, no bico lá. Hoje foi Eutrópio, mas está a perigo o Rui também. Eu acho que o jogo contra o Vasco foi ruim o resultado, mas eu não vejo que o Grêmio tenha jogado uma má partida. O Grêmio não definiu, o Vasco definiu. Se olharem bem aí, o Vasco teve 3, no máximo 4 situações de gol, e durante todo o jogo o Grêmio tem. Tanto é que é só ver, tem 70 e poucos % de posse de bola do Grêmio contra 20 e poucos do Vasco. Só que o Grêmio não definiu quando tinha que definir. Agora, isso aí é uma falha. Foi muito falha fácil pontual de fazer gol, né? Isso aí é uma falha do Cortez ou do zagueiro ali, que não tinha ninguém nele, ninguém. Mas nem perto dele. Isso aí foi tipo o gol que o Brasil tomou na Copa lá na Alemanha, lá da França. Que o Roberto Carlos estava arrumando a meia. Não, da Holanda. Não, da França. Não, da França. Da França? Da França. E ele sinalizou. Que o Henry entrou por trás do Roberto Carlos. Vocês viram que ele sinalizou, ele levantou o braço, pediu a bola. Sim, pediu, não. Telegrafou a jogada. O Cortez, ele está acompanhando antes o jogador que está com a bola e ninguém vai cobrir o lado dele. Eu podia ter usado a mesma frase em relação ao gol do Juventude, colegial, né? O cara fica erguendo o braço. Estou sozinho aqui. Tá ali, ó, o Grêmio chega, mas não... Ali, ó, só... Não tem uma jogada aguda de área ali, ó, só dá Grêmio. Eu não vejo assim, o resultado que foi ruim, mas o Grêmio jogou... Passou a bola perto sempre, né? Sempre passou perto. Só que aí não tem Bolanhos, aí não tem Pedro Rocha, ali, ó, aí não tem Luan. Grêmio, olha ali, não tem Douglas. Não tem Douglas. O Douglas é um que tem esse passe vertical, que dá esse passe reto. Pra pifar, né? Pra pifar o jogador. O Luan também consegue fazer muito isso e o Pedro Rocha era o jogador que fazia a movimentação para flutuar entre as linhas para receber esse passe. Agora não tem nenhum dos três. Só pro ano que vem. O Maicon até pediu água, né? O Douglas e o Maicon só pro ano que vem. O Douglas é muito difícil. E ainda assim, o Douglas, quando voltar, ele vai passar por um período de readaptação. Ele não vai voltar jogando a bola da final do ano passado. Não. Vai demorar muito ainda para o Douglas até voltar a ser. Porque a lesão dele não foi uma lesão simples. Agora dá para quantificar a dificuldade nas duas competições. O Grêmio tem 6 jogos muito difíceis, se conseguir, tomara que consiga chegar no sexto, né? Ou chega no... Ou é 2, ou é 4, ou é 6, né? É isso aí. Mas na melhor das hipóteses, 6. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem que torcer por uns 4, 5 tropeços do Corinthians. Ainda tem mais 16 rodadas. O Corinthians ainda tem que... 48. O Corinthians tem clássico contra o Palmeiras. O Corinthians tem jogo contra o São Paulo. O Corinthians tem alguns jogos difíceis, como o Grêmio vai ter. Mas eu acho... Não, 15 rodadas. 15 rodadas. 15 rodadas agora. Eu acho que o Corinthians chegou no limite. Eu acho que pode ver, o Corinthians 35 do segundo tempo contra o Santos. O Santos estava pedindo para terminar o jogo. Estava pedindo para... E não tomou um segundo gol antes, por uma fração de segundo, foi anulado o gol. Foi anulado o gol do Ricardo Oliveira. Podia ter sido 3. O Inter tem, com esse time, condições de, em subindo, e vai subir, encarar uma Série A ou precisa reforçar muitíssimo? Doutor Sérgio. Eu responderia que precisa reforçar, talvez não muitíssimo, mas certamente precisa reforçar para a Série A. Para jogar bem uma Série A, que nós vamos precisar, né? Acho que tem que reforçar.
O senhor entrou no conselho em que ano? Eu estive no conselho, depois deixei o conselho, depois voltei para o conselho. Eu confesso que eu agora não saberia te precisar exatamente Somando o dá ano. 30. Não, menos do que isso. O senhor teve uma época que foi especulado para ser candidato à presidência, não foi? Pois então, ali a experiência foi a seguinte, eu havia presidido a Leopoldina Juvenil e modéstia à parte... Eu me lembro de tê-lo entrevistado, inclusive. Então, eu me dei bem na presidência, mas o Leopoldina Juvenil é um outro tipo de clube, obviamente bem menor do que o Inter, enfim, mas fizemos uma boa gestão, não dito por mim, evidentemente, mas daí o meu nome foi referido, né? Mas nunca foi um objetivo meu, Rec, por falta de condições de encarar isso, né? Pela minha atividade profissional, eu não teria condição, como não tenho, né? E não tenho como objetivo de vida esse desafio enorme. Seria uma grande honra, mas não tenho essa condição. Agora está mais difícil dirigir o conselho do que antigamente. Antigamente era uma reuniãozinha que outra, um documento que outro. Não era tanto como agora, né? Tem mais animosidades agora, né? Pois é, eu acho que a gente está conseguindo diminuir um pouco esse efeito, sabe? Eu acho que sim. Então, estamos tentando. Nós tivemos algumas reuniões desde o início do ano, mas só em 2 reuniões houve algum tipo de agitação, né? Exatamente essas mais polêmicas por assuntos fora de uma pauta normal, digamos, né? Nas reuniões... Mas isso faz bem, né? Faz bem. Tem que dar confusão, né? Porque é ali, saiu dali... É um desafio, acho que é um desafio, mas o nome foi mencionado já faz muito tempo e isso não foi levado adiante. Eu me lembro dessa situação. Carlinhos, a defesa do Grêmio é uma das melhores do Brasil, né? O Grêmio tem reposição na direita, a esquerda acho que vai ter que contratar mais um, né? Mas ali, contratando mais um zagueiro, um lateral direito, quem sabe, um lateral esquerdo, mas até em quantidade o Grêmio não está mal, porque o Léo Moura foi uma surpresa agradável. O Edilson jogou bem desde que chegou, né? Os 2 zagueiros se firmaram. O Thierry não se sabe exatamente o tamanho que tem, né? O Bressan, pelo jeito, quando terminar o contrato, vai sair livre. Pelo que eu sei, para o ano que vem virão alguns reforços. Eu acho que o Grêmio já... Eu acho que não é uma grande contratação, mas eu acho que foi uma grande sacada ter trazido esse Cris do Corinthians, né? Esse jogador, se tiver, como é que eu vou dizer, com ambição, com vontade de jogar, ele... Pode resgatar como resgatou o Dinho, goiano. Isso. Esse jogador aí é um jogador de espírito de Libertadores. É uma pena que, talvez, eu acho que se o Grêmio passar pelo Botafogo, ele possa jogar a Libertadores. Vai jogar Libertadores. Acho que na outra fase, na semifinal, ele pode jogar. Pode ser inscrito. Pode ser inscrito. Eu já acompanhava Troca ele. 1 ou 2, né? Troca. Acho que são 3 trocas. Eu já acompanhava ele do tempo do foi Corinthians. a época do Tigres lá. Ele joga muito bem esse Cris aí. E eu acho que são mais trocas, hein? Não, foram 6 nas oitavas. Nas oitavas poderiam ser inscritos ou substituídos 6 jogadores. Agora são 3. Nas quartas não pode realizar nenhuma troca, na semifinal, se não me engano, são 3. Pois é, aí deixaram o River Plate trocar 6. Sim. Que foram pegos no exame de doping. Mas aí é regulamento? Não, mas depois? Eram 3 nas oitavas. Se ampliou, coincidentemente, na mesma época que pegaram... Era 5 ou 6 que tinham sido pegos no exame antidoping. E aí eles tiveram que contratar outros jogadores, inclusive um que jogou no Internacional aí. Escoco, uma coisa assim, não é? Tá lá no River Plate. Não, e outra, a força do River e do Boca é impressionante. Na Conmebol. Tanto é que há um lamúrio, porque o Boca não jogou, porque não teve competência. Claro. É verdade. Na questão, só voltando com o Dr. Sérgio Urrin, que o pessoal está comentando muito nas redes sociais, por que os conselheiros terão que assinar uma cláusula de confidencialidade para ler depois o relatório da Ernst Young? Essa prática é comum, né? Não só em instituições como o Internacional, como em empresas, né? Assuntos de uma certa relevância, uma certa reserva, é importante que o conselheiro assuma publicamente um compromisso de que ele vai conhecer, vai poder avaliar, analisar, mas não vai divulgar, né? Isso é bastante comum no meio empresarial e acho positiva, né? Nós vemos muitas vezes que ocorrem vazamentos assim que surpreendem, né? Que não são bons para a instituição, né? E não digo que seja de conselheiros, mas pode ocorrer.
E a ideia seria que com este ato houvesse assim, uma melhor condição de preservação, né, da confidencialidade. Às vezes o clube assina contratos onde ele se obriga a preservar, a manter o sigilo. E aí, como dá acesso a 300 conselheiros sem ter essa providência? Muitas vezes, não é o caso aqui, especificamente agora, mas tem contratos onde o clube assume que não vai permitir o acesso a ninguém sem assinar o termo. Então, lá no Internacional já é praxe. Vários episódios, né, na construção, na reforma do Beira-Rio, contrato com a Globo, com o Esporte Interativo. E os próprios... isso é praxe. A outra parte também, às vezes, exige. Isso que eu acabei de falar, sim, que é isso, é? Não no caso da IR... Não neste caso, não. Mas aí... Mas certamente. Eu acho que é salutar, né? Pelo que eu entendi, não há nenhum conselheiro se considera, digamos assim, diminuído em suas prerrogativas por esta atitude, né? Porque se pode ler. Exatamente. Tem cérebro, né? Exatamente. O cara vai lá, lê de novo. Tem acesso. E tem que ter um certo compromisso com o clube também. Exatamente, é isso, exatamente. Senão também vira muito, né? Conselho do Grêmio Internacional não é brinquedo, tem que ser levado a sério, tem que ser é um segmento sério do clube. E isso aí quando vira muita chacota, muita briga, muito não sei o quê, aí tem que tomar a medida certa na hora certa. Descamba e aí tem que tomar uma medida drástica. Assim, muitos elogios de conselheiros de todas as facções, porque a gente perguntou o que tinha que perguntar e o doutor Sérgio respondeu com uma categoria que lhe é peculiar. E ele cumprimenta, porque vira aqui no meio do fogo cruzado. O senhor é que proibiu os integrantes da comissão essa de participarem de programas? Absolutamente não. Mas eu acho Eles se autoproibiram? Eu acredito que sim, para se preservar. Eu se estivesse... O presidente... Se estivesse lá, eu provavelmente faria isso, pelo menos nesse início. Eles ainda estão tendo acesso às coisas, é difícil. E não pode vazar, né? Não, se vazar, vai vazar na hora certa para quem tem que vazar. Exatamente. Se não tira a credibilidade, né, da comissão. É complicado. É porque alguns largam para ver se amplia ou para ver se subtrai, né? A nível nacional, nós temos aí uma situação, né, de uma delação super bem acolhida, né, que acabou, foi demais, né, e agora o movimento foi revertido. Então, eu acho que tem que ter muita cautela nesse outra coisa que se diz que é o fogo amigo. Isso aí é o que diz, estão ameaçando que querem voltar no tempo, mas se tiver que voltar no tempo, espero que essa comissão, se encontrar práticas indesejadas e que se verificam acontecerem há bastante tempo, se volte no tempo. Com certeza. Como diria o Jânio Quadros, duela quem duela, né? O conselho, e a comissão tem essa prerrogativa, ela pode pedir... na verdade, ela está constituída para avaliar a gestão 2015-2016 e as contas não foram aprovadas na gestão 2016, não é? Essas foram as contas rejeitadas onde surgiram esses fatos que agora nós vamos investigar. Mas tem adiantamento da presidência que já está pendente? Eu sei. Mas então tá, valeu, Carlinhos. Obrigado. Na próxima, com certeza. Mas a história do adiantamento, a presidência é muito antiga, que eu saiba. Isso depois se resolveu, né? Adiantamento da presidência. Conta a presidência. Conta a presidência. É isso aí, obrigado, Maurício. Amanhã, 13h, tem mais. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, doutor Sérgio Jochen. E quarta-feira, pensamento positivo, né? Que o Luan possa jogar. O Jeromel hoje já treinou, quer dizer, já estava sendo preparado para isso. Tá indo? Tô indo. Botou uma meia bem quente. Amanhã, 13h, tem mais.